A paz do Senhor. Hoje a palavra está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. Foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Amém? Vou parar por aqui. Essa palavra de hoje, ela vai nos ensinar três pontos, vamos dizer assim, 3 ou 2 pontos principais para a nossa vida no dia a dia, que nós temos que estar sempre atentos. O primeiro ponto é esse daqui, ó. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, eis que em que estava a arca. O Senhor chamou a Samuel e disse, e ele, eis-me aqui. Esse é o primeiro ponto. Você vê que Samuel, como diz aqui a palavra não era manifestada, Deus falava com o profeta, né? E aqui eles estavam deitados, Deus chamou a Samuel. O que o Senhor quer nos ensinar nesse ponto? Que eu e você temos que entender algo, que quando Deus quer falar conosco, Ele fala no nosso íntimo. Ele fala somente para nós. A palavra dele é direcionada em nosso coração. Quando você ouve a palavra do Senhor e você não sente aquela, vamos dizer assim, aquele coração alegre, aquela paz, né? Às vezes de repente alguém vai lá e fala assim, Deus mandou te falar isso, Deus mandou, né, essas profecias, né? Aí, se você não sente aquela palavra, não sente aquela paz, aquela alegria no coração, então não é Deus falando. Por que não é Deus falando? É porque quando Deus fala, você vê que Deus esperou todo mundo deitar, todo mundo se recolher, ficar lá tranquilo. Quando Samuel estava tranquilo, deitado, aquele silêncio, aí Deus foi lá e foi chamar Samuel para falar com ele. E às vezes nós procuramos Deus em tanto lugar, queremos saber tanto de Deus, queremos uma resposta, porque as nossas lutas são tantas do dia a dia, que às vezes nós deixamos aflições entrar no nosso coração e queremos uma resposta de imediato para Deus. E aqui o Senhor está dizendo que Ele só fala no oculto, Ele fala na intimidade com você. Não adianta você chorar, não adianta você murmurar, não adianta você questionar, não adianta você
resmungar, vamos dizer assim, em lugares que Deus não tem como falar contigo, que Ele não vai falar. Então Ele está ensinando você, está ensinando a mim, que toda vez que nós temos que buscar o Senhor, nós temos que estar em lugar reservado, sozinho, só nós, você e Ele, a intimidade, cada um na sua intimidade, buscar o Senhor. Então você tiver alguma coisa para falar com Deus, sai da onde você está, procura um lugar reservado, sozinho, para que Deus possa falar contigo. Você vê que aí assim ele vai chamar. E é nessa hora que nós temos que estar atento. Porque você vê aqui, ó, nesse outro ponto aqui, ó. E o Senhor chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-me. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E que Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-me. Ou seja, você vê que quando Deus chamou ele, Samuel não estava preparado para ouvir Deus. E aqui o Senhor está nos ensinando que nós temos que estar preparados hoje, sempre na presença do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor que fala em nossos corações. Nós temos que estar atentos. Às vezes você está buscando uma resposta no Senhor, mas já o Espírito Santo já falou contigo no teu coração. Já te colocou às vezes uma preocupação, já te colocou uma dúvida, já te colocou um medo, já te colocou uma situação para você não fazer aquilo, porque é uma resposta, um sinal que Deus está te dando. Não faça, não vai. Às vezes você tem que tomar uma decisão hoje e você não sabe o que fazer. Mas Deus já colocou no teu coração, vamos falar assim, uma tristeza, você está sentindo o coração um pouco apertado, vamos dizer assim, essa é a resposta, então não faz. Não faz, se está com dúvida, não faz, espera no Senhor, busca mais do Senhor, porque a dúvida, quando Deus tem dado uma bênção para ti, entenda algo, existe a dúvida do mal, que o diabo coloca a dúvida, quando Deus coloca uma bênção, uma palavra em você, e você vai para prosperar, crescer, e você tem medo, dúvida, isso não provém de Deus, porque foi Deus que colocou, então o diabo ele coloca essa dúvida, mas existe dúvida no nosso coração, que ali é quando nós pedimos algo para Deus, e ali nós buscamos no Senhor, e ali ele fecha o nosso coração, nos dá uma tristeza, não deixa nós, sabe, parece que está amarrado. Então aí você vai buscar mais o Senhor, porque aí ele quer falar contigo, ele não quer que você realize aquilo, às vezes ele quer te dar uma outra orientação. É uma diferença grande dessa daí. É isso que você e eu temos que estar sempre atento. A diferença é que quando Deus te dá a promessa e você tem dúvida naquela promessa, então não é de Deus. Agora, quando você está pedindo algo e ali vem aquela aflição no teu coração, então ali é Deus querendo falar para você e te mostrar. É essa a diferença. Então, o que o Senhor quer nos mostrar aqui? Que você vê que Samuel ele não estava preparado, porque ele não estava ouvindo a Deus ainda. E ele ficava o quê? Com dúvida. Ele foi aonde? No objetivo maior que ele conhecia, que era o mais óbvio, era o Eli que estava chamando ele, o profeta, porque ele servia o profeta desde pequenininho. Então ele falou assim, poxa, o que será que ele quer? Ele acabou de deitar, será que está precisando de mim? E ele estava ali sempre de prontidão. Esse que é um outro diferencial que Deus se agrada. Nós temos que estar sempre de prontidão para fazer a vontade do Senhor. Sempre estar disponível para o Senhor. Porque entenda algo, como que você vai ter conhecimento de Deus se você não está pronto para aprender? E a única forma de você aprender é você lendo a Bíblia todos os dias, é você ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor não tem outra forma de você conhecer a Jesus Cristo se não for pela palavra.
Não adianta você ir atrás dessas seitas, dessas filosofias, dessas religiões que falam toda coisa assim, pastores hoje que estão falando da palavra assim, colocando o evangelho de Jesus Cristo como o evangelho de piedade, o evangelho de coitadinho, o evangelho de sofrimento. Não, não é assim. Nós somos livres em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos tirou de todo o sentimento dessa carne, todo o peso, toda a carga que esse mundo nos coloca. Ele nos tirou disso. Ele quer transformar, sim, a sua vida através do Evangelho, através da palavra dele, mas é uma novidade de vida, uma vida com abundância, de alegria, de paz, para que você possa viver a glória dele. E às vezes você não está preparado, por quê? Porque você, em vez de você se buscar o Senhor, se entregar mais para o Senhor, ter esse compromisso de oração todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, o que acontece? Você está procurando facilidade, você está procurando caminhos fáceis, e ali você esquece de que Deus está contigo. Você vê que Samuel aqui, ele por não conhecer a Deus, mas ele não estava preparado ainda para ouvir a Deus, e ele estava ali trabalhando no tabernáculo, sabendo que o profeta falava com Deus, e ali ele tinha intimidade, ele sabia tudo como funcionava, mas ele ainda não estava preparado. Por quê? Porque muitas das vezes o coração dele estava em agradar a Eli, agradar profeta. E às vezes o seu coração também está nessa. Veja onde está o teu coração. Por isso que Jesus Cristo lhe falou: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Às vezes está no teu coração de agradar a tua esposa, você marido, você esposa está no coração de agradar o teu esposo, os teus filhos. Às vezes teu coração está em agradar o pastor da igreja, a pastora, os missionários, a igreja em si, física, mas está esquecendo de agradar o principal, que é Jesus Cristo. E às vezes você não está tendo resposta por causa disso. Aonde está o teu coração? Deus está tentando falar com você, falando com você, mostrando com sinais, mostrando para ti. Mas você está com o coração aonde? Na igreja? Você está com o coração no teu esposo, nos teus negócios, na tua esposa? Sei lá, você que sabe, é você que sabe. Hoje o Senhor está falando contigo. Aonde está o teu coração? Aonde que está a tua principal preocupação? E ali você não, às vezes você não está escutando o que Deus está falando. Você vê que aqui Samuel, por ele estar ali servindo a Eli, o coração dele estava em Eli. Ele sabia que Deus era grande, Deus poderoso, Deus poderia falar com qualquer um. Mas naquele momento Samuel não estava preparado. Por quê? Porque ele achava que com ele não ia falar. Por quê? Porque ele só estava servindo a Eli. Então ele não sabia como chegar até Deus. Ó, outro ponto aqui interessante, ó. Outro ponto aqui, ó. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a falar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava ao mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Então é esse ponto. Você vê que não é de qualquer maneira que você chega a Deus. Quando Deus está falando contigo, você fala, se coloca na posição de servo e fala: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve e obedece. Senhor, eis-me aqui, o teu servo está aqui para te servir, para te adorar. Fala comigo, Senhor. Ouve, meu Deus, o meu clamor. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, Senhor. É isso que você tem que estar à disposição para Deus falar. Porque se você não se colocar na posição de querer aprender, de querer ouvir, Deus não vai falar contigo. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você ser dizimista, ofertante, não adianta você ir na igreja, não adianta você fazer nada, ler a Bíblia. Se você não se coloca na posição de servo, de querer ouvir o que Deus tem para falar para ti, Deus não vai falar contigo. É a sua atitude, é você que tem que tomar atitude para buscar o Senhor. Você vê aqui que Samuel, Deus chamou ele 3 vezes. E as 3 vezes ele foi até o profeta Eli. E ali quando Eli descobriu, falou: puxa, Deus está falando com ele.
Então, peraí, aí fala assim, quando Deus falar contigo, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque era assim que o profeta sabia que Deus ouvia, que Deus falava. Por quê? Porque quando a gente se coloca na posição de querer ouvir o que Deus tem para falar, aí Deus fala. Quando nós ficamos só querer buscar e não se colocar na posição de querer ouvir, como que Deus vai falar? Outro ponto aqui importante, ó. Então veio o Senhor e ali esteve a chamar como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Você vê que quando Samuel se colocou na posição de ouvir a Deus, ele falou o que queria. Enquanto Samuel não se colocou na posição de querer ouvir a Deus, Deus não falou. E às vezes Deus está falando contigo, está querendo que você se coloque na posição de ouvir Ele. Porque não adianta você só pedir em oração as suas necessidades, mas você não ouve a Deus. Ele tem te falado para você mudar, para você ter um compromisso com Ele, mas você não ouve, você só quer e não está recebendo a resposta. E Deus está falando que Ele não vai te dar a resposta enquanto você não se colocar na posição de servo, de ouvir a Ele e se colocar, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve, eis-me aqui, Senhor, a tua serva te ouve. Aí sim, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai falar contigo, Deus vai te dar a resposta, vai te dar a saída que você está precisando. Mas é necessário você se colocar na posição de servo, de querer ouvir o que Deus tem para falar com a sua vida. E aqui você vê que Deus chamou Samuel por 3 vezes. Aí Samuel não falava nada, ia buscar o profeta. Aí quando ele falou, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Aí na 4ª vez Deus foi lá e falou com ele o que precisava falar. E às vezes você está querendo uma resposta do Senhor, você está buscando através de um pastor, através de revelação. Deus está falando, para com isso, Ele não vai falar. Porque Deus não usa a boca do homem para falar o que Ele tem intimamente para falar contigo no teu coração. A única forma de você ouvir intimamente o que Deus tem para falar é quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta e clame ao Senhor, porque assim foi o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Você está procurando pastor, procurando revelação, procurando isso, procurando aquilo, procurando homem para falar contigo e Deus não vai falar, não é Ele que está falando. Não é Deus que está falando através do homem, mas sim é a palavra que está falando através de você, do teu espírito. E Ele está dizendo hoje para você, você quer uma resposta de Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, clame a Deus, busca o Senhor na intimidade do Senhor, porque Ele vai falar contigo. É como foi falado aqui no começo, você vê que Deus chamou Samuel quando estava todo mundo dormindo. Por quê? Porque Deus tinha algo especial, oculto para falar com ele. Deus não manda recado, Deus fala diretamente com os teus servos, com aquele que busca ele. Ele fala no íntimo do coração. Então coloca essa certeza, coloca essa confiança. Busca no Senhor, não vai atrás de homem, não vai atrás de nada. Busca o Senhor no leito do teu quarto e ali você vai escutar a voz do Senhor. A resposta que você quer está ali. Amém? Então abra seu coração, entenda o que o Senhor tem falado para ti. Busque o Senhor na intimidade com o Senhor, na sua intimidade, é você e Ele. Aí você vai ver sim a glória dele se manifestar na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.